Bom, um sonho aí que contaram é que, pode falar, é só simples daquele jeito? Exatamente. Que o lugar aqui estava lotadinho, mas era... E só eram pessoas católicas. Inclusive a Maria. Não conhecia. Se você quiser uma referência de pessoa que é católica, é a Maria. A vizinha da minha sogra, em consideração. Então, da igreja todinha, com exceção da gente, mas você estava fazendo louvor e o louvor era o em hebraico, como a gente costuma cantar. Só que quem estava sentado aqui fora nós era só pessoas católicas. Entendi. Quer dizer, acho que entendi. Se ela tivesse assistido a série que a gente assistiu, podia falar que foi influência, né? Mas Não, não viu. Só assisto série do hospital. Bom, Sim, literalmente ficava os dois lados cheios e eu sabia que só tinha gente católica aqui, inclusive essa amiga minha. E só que eram os louvores que estavam sendo cantados em hebraico, mas esse pessoal estava todo aqui. bom, eu sei É a que... segunda vez que eu fui na igreja cheia. A primeira vez foi com os judeus, né? De uma forma geral, o Brasil, ele é um país católico, de educação católica, né? Mas não é de praticantes católicos, essa é a grande diferença. Se a gente pensar, agora quando se fala de evangélico, há uma diferença muito grande do católico com o evangélico, porque mesmo o evangélico não praticante, ele ainda é assim, ó. Ou seja, é bitolado com os dogmas. Evangélico não praticante, eles são viciados. Então, os não praticantes, aqueles que não vão à igreja, que não praticam na sua vida, mas ele tem a educação cristã como evangélico, ele também, ao ouvir a doutrina judaica, ele também vai rechaçar, ele rejeita. O católico não praticante é mais fácil ele aceitar. Eu vejo o católico como aquele que também aceita outras vertentes. Você vê, o católico ele aceita o espírita, ele aceita o benzimento. Você entendeu? Eu vejo o católico assim também. O evangélico não. O evangélico, como você diz, ele está naquele caminho e tudo o resto para ele é do diabo. Entendeu? Agora o católico, ele vai à igreja, ele é católico, ele é tudo, mas ele aceita as outras práticas. Ele não aceita muito o evangélico também, tá? Mas ele aceita outras práticas também. Ok, mas vocês estão percebendo esse sonho, então, no caso, qual seria uma informação que ele estaria trazendo para a gente? Aí é que está. Quando a gente fala de uma plateia, vamos ao termo plateia, uma plateia católica, você já deu uma característica, são que aceitam outras vertentes, tá? O evangélico já não, aí eu enfatizei, mesmo o não praticante, ele também não aceita, ele não sabe explicar, não sabe o que é bem aquele que chega no cemitério e fala, não quero nem saber quem morreu, quero chorar, entendeu? É bem assim, ele não entende de nada, mas ele defende uma coisa cega. E quando a gente defende uma doutrina cegamente, nós estamos errados. O começo já é errado, porque você não tem que seguir nada cegamente, você tem que entender, você tem que saber daquilo que você está falando. Aí eu pergunto aqui para vocês, qual seria o ensino de uma palavra dessa? Para nós aqui como local, tá? Se tem uma plateia que a maioria, claro, vocês estavam aqui, mas a maioria era composta de católicos. Sabendo disso que eu acabei de falar, você citou que eles aceitam outras vertentes, aí eu pergunto, qual informação que pode estar implícita nesse sonho? Eu já vi local, agora falando em sentido histórico, eu já vi
local que, quando recebeu uma grande quantidade de pessoas que compartilhavam um pensamento diferente daquele grupo que ele estava, ou seja, aquele grupo que começou ficou inferiorizado quanto ao grupo que chegou, escambou o negócio. Tá? Você não tem controle. Então, tá dando para perceber qual seria a tônica? Qual cuidado deveria ter? O cuidado é que a gente vinha falando assim, olha, nós estávamos presos antes, com um fardo. Achávamos que éramos livres. Depois descobriu, quando a gente entra no judaísmo, a gente descobriu o fardo, o engano que tínhamos, e aí começou um vislumbre diante dos nossos olhos, uma liberdade. Essa liberdade, ela pode te conduzir, agora de forma metáfora, ao catolicismo, que aceita tudo. Sacou? Ou seja, dentro de uma comunidade, o que tem que prevalecer não é o aceita tudo, é a Torá. Pode falar. Eu estou pensando que a gente encontrou o caminho do jeito que ela falou, o católico também está encontrando o caminho não. Não, mas estava dizendo que aqui estava lotado, mas era todos católicos. Então, mas será que o católico também não está encontrando o caminho? Ah, entendi. Sim. A Torá, na verdade, ela é para todos. A Torá, ela vai aceitar. Olha, um espírita que reconhece o Eterno como Deus da Torá, ele vem a Torá e será aceito? Será. Todos. Por quê? Porque a fonte primária, a fonte única é a Torá. Entendeu? Por isso que é dito assim, os judeus, algumas pessoas dizem que o judeu, ele falhou numa missão. A missão, em princípio, era o quê? Ele recebeu a Torá. Primeiro ele foi sendo educado por aquela Torá internalizada, que foi passando pelos patriarcas. Quando chega a época de Moisés, e ele recebe a Torá como livro, a Torá oral e a Torá escrita, a missão deles era ensinar Deus para o restante das pessoas que não tiveram a Torá, tá? E uma das coisas de que, por exemplo, Deus permite que haja sábios em outras nações, aí bate com a pergunta que o Gabriel fez semana passada sobre, colocando a parte aí, é que, lembrando sobre Balaque, a Paraxá Balaque, quando diz que Balaão era um homem que em muitos momentos superava Moisés. Aí a pergunta judaica como que pode aquele que não faz parte da Torá, que é Balaão, ser considerado um profeta no nível de Moisés? E tem um outro dizer judaico, é que de Moisés a Moisés não houve outro como Moisés. Esse Moisés a Moisés é o Moisés profeta ao Moisés que é Maimônides. Então, de um ao outro não houve outro Moisés, tá? Então a pergunta fica nesse sentido. Uma das respostas é que Deus, primeiro, para não ouvir das pessoas, se você tivesse dado a Torá para nós não teríamos feito o que nós fizemos. Por isso vem aquele ensino do Midrash, que antes da Torá ser entregue para o povo hebreu, ela foi oferecida às nações da época, e todos rejeitaram, em benefício daquilo, tá? A história conta assim, um povo lá, a prática deles era roubo. Aí, quando é oferecido para ele a Torá, o líder pergunta, mas do que se trata? Aí a resposta era principalmente na prática deles. Olha, aqui diz que não se deve roubar. Aí eles falam, não, nós não queremos, tá? Então cada um escolhendo
manter a sua característica. É por isso que as 70 nações da época, elas rejeitaram a Torá. Baseado nisso, é dito que as nações não têm como reclamar. Eles não podem falar assim: se você, Deus, tivesse nos dado a Torá, nós teríamos sido diferente. Por isso ela foi oferecida e eles rejeitaram. Sobre a questão de que outros povos que não são da linha judaica ter revelações, ter sabedoria nesse sentido, também não é algo misterioso que vai oferecer empecilho, porque, como foi dito, Balaão, ele teve. Só que, quando você se envolve com coisas que não estão relacionadas somente com a Torá, você tem a Torá e mais alguma coisa. A mistura já não é mais pura, é uma mistura impura, portanto, não vai dar como resultado o eterno, vai dar o misticismo, tá? Por isso, o cuidado que a gente sempre deve tomar como você quer perder uma congregação, você quer perder uma escola, você quer perder uma classe, você quer perder um país, é você permitir que um grupo seja substituído ou um grupo seja encoberto por um grupo muito maior e que as primeiras ideias sejam colocadas de lado. Olha, eu comecei aqui pedindo uma informação: se fizermos tal coisa, vai ser bom ou ruim? Vocês concordaram? Não, está tranquilo, vai ser bom, não se pode negar uma história, tá certo? Agora, você imagina num grupo como foi citado por esse sonho, aqui cheio, vamos colocar um número de 200 pessoas, tá? Comparar 200 pessoas com o número inicial que nós somos, você vai ter uma proporção muito maior. Então a ideia da maioria iria prevalecer. Que direção iria passar? A mesma? Não. Em pouco tempo seríamos destruídos. Por isso é importante que cada pessoa, cada um de vocês, tenham claro o que é que nós somos. Se quiserem, não sei se você colocou no grupo do WhatsApp. Não, é grupo do WhatsApp? No grupo do WhatsApp, colocar o texto que você me mandou lá um texto que Yair Alon escreveu sobre Ben Noach. Se você ler esse texto, você vai entender isso que eu estou falando. Coloca no grupo lá, que aí todos terão acesso. Aí você vai ver que naquela abordagem que ele colocou, vai cair aquela pergunta: quem eu sou? Uma questão psicológica, para você estar centrado como alguém. Se você na tua vida é alguém que não se encontrou, a tua vida não tem muito sentido. Ou seja, a pessoa, quando ela dá muita cabeçada, ela dá muita cabeçada porque ela percebe que tem muito vazio nela, ela não encontrou o caminho. Não tem como você ser feliz plenamente se você não encontrou o caminho. Eu não estou falando aqui encontrar o caminho agora no sentido religioso, não. Estou falando no sentido geral, pessoal. Tira a religião de lado. Pensa em assunto assim. Você conhece um vizinho lá, um amigo seu. Aí você percebe que ele não tem um propósito na vida, tá? Ele vai vivendo o dia de amanhã conforme vai aparecendo. Entendeu? Questão de roupa. Você pensa na roupa. E aí esse negócio da roupa é interessante, né? Porque a gente está aqui no Brasil e eu pensava assim: nossa, que interessante que é. Você vai para um outro país, você vai para os Estados Unidos, você pode levar a tua mala com as roupas que você usa aqui. As roupas que você usa aqui, você vai poder usar lá? Vai. Sem se sentir diferente?
Agora você pega a mesma mala de roupa sua que você usa aqui, aí você vai lá para o lado do Oriente, do pessoal lá que pratica hinduísmo, por exemplo. A vestimenta deles, vai ficar claro que você é diferente? Vai ficar claro que você é diferente, tá? Vai mudar muito. Você mulher, por exemplo, você vai para um país desse, as mulheres não usam as roupas que você usa, ela usa a burca, por exemplo, né? E só vê os olhos, né? Eu acho muito legal essa novelinha das 7 que a Globo está passando, dos congelados lá. É uma coisa muito legal, porque está trazendo um enfoque aí sobre educação. Como que a educação daquela época, a tecnologia que nós temos, que temos hoje, ela prova que nós somos mal educados. A ciência avançou tanto, o ensino, o acesso ao ensino avançou tanto, mas os brasileiros, eles são, vou usar, tá, em termos genéricos, me perdoe aí ser a linguagem popular. O brasileiro de hoje, ele é mais burro, mais ignorante do que aqueles daquela época. O vernáculo, que é a língua falada, tá? Hoje as pessoas falam errado demais. A internet que trouxe tantas coisas boas, mas ela, dentre as coisas boas, ela trouxe uma coisa muito ruim. Ela faz com que as pessoas não tenham condições de escrever um texto normal hoje, porque as pessoas criaram, pode deixar, criaram um monte de coisa que muitos estão repetindo no vestibular, porque na hora que ele vai fazer a redação, ele está tão acostumado a escrever daquele jeito, que ele escreve, aí como é que chama aí? Abreviado, entendeu? Porque está tão normal, ele ficou fora de uma realidade da norma, da linguagem normativa. Isso é um exemplo. Outro exemplo que está sendo colocado, que valorizou-se o homem naquela época, retirando a escravidão do homem negro. Aí você compara daquilo lá, isso a novelinha ela está comparando, mostrando o tempo de hoje. Não se tem o termo escravo, mas o homem está mais escravo hoje do que naquela época. E as pessoas não pensam. As pessoas não pensam. É o dia a dia. As pessoas são dirigidas. É uma massa. É dirigida. Quer ver? Eu não lembro que ano que foi que o Pink Floyd lançou aquela música lá do... Nem sei falar aquele nome em inglês. Mas é o... Aí mostrava todo mundo numa esteira e eles que nem salsicha. Entendeu? É uma massa controlada, pessoas despersonalizadas, pessoas que são manipuladas. A educação no país, como saiu esses dias atrás aí, o país que não sabe falar a própria língua. A língua portuguesa recebe, não sei se recebeu 2 ou 3 como nota. Não é um absurdo isso? É um absurdo. Agora, se não sabe o básico, que é uma linguagem de se expressar no texto de redação, quem te garante? Porque se a pessoa não sabe escrever, não sabe expor ideias, quem te garante que ela sabe viver a vida dela e expondo ideias? Porque o que é a gente viver? Quando eu falo assim, voltando para o lado religioso, quando você volta para o lado religioso, como que você expressa Deus? Se você não sabe expressar o teu eu, as tuas escolhas, as tuas coisas, como que você diz que você vai saber expressar Deus? Ou seja, você não vai conseguir mostrar que você conhece Deus. Porque você vai achar que conhece Deus, mas na hora de demonstrar, vai ser qualquer coisa, menos o verdadeiro Deus. E guardadas as proporções, é isso que acontece com o mundo. Todo mundo fala que conhece Deus, que como é algo genérico, todo mundo não tem dono.
Todo mundo acha que é dono de Deus e pode falar em nome de Deus, mas as pessoas falam como loucos, sem sabedoria. Porque mesmo o rabino que está estudando a Torá, nem ele pode dizer que sabe. Porque quanto mais ele estuda, mais ele compreende a santidade de Deus. Uma coisa que as pessoas não entendem, e o religioso também não entende, é por que diz que Yud Re Vav Re é um nome impronunciável de Deus. Você pode perguntar para pessoas que são formados em universidades, têm as suas profissões, mas não conseguem entender por quê. E uma das questões é justamente isso. Quanto mais a pessoa estuda via Torá, mais ela percebe o quanto que Deus está desconectado deste mundo e o quanto Ele, no entanto, está conectado com este mundo. Isso é uma coisa muito interessante. Por isso, a questão do sonho mostra que aqui estava cheio de um grupo conhecido de forma religiosa. Aí eu disse para você, o lado bom é que justamente é um povo que não é fechado, é aberto, ou seja, está pronto para receber e pode receber o novo. Por outro lado, é uma crítica pessoal para nós, que se você não aprender o certo e manter a base, você vai permitir que aquilo que você defende seja perdido. Aqui mesmo onde nós estamos, porque se de repente todas essas cadeiras forem ocupadas por pessoas desse tipo que eu estou falando, garanto para você, você não terá força contra a opinião deles. Ou eu tenho que ser duro aqui e manter a rédea curta, e as pessoas vão começar a vazar, como diz na gíria, ou então, se simplesmente eu passo o ensino e sigo a liberdade que vocês tanto gostam, vocês se perderam. Aí pergunta, isso aí vem ao encontro do que a pergunta que ele fez. Repete a pergunta aí, como é que é mesmo? Poderia Deus criar uma pedra tão pesada que não pudesse carregar? Que ele não? A questão é, Deus pediria alguma coisa a você que você não pudesse dar a Ele? É uma das perguntas que a Torá faz. Os 613 mandamentos, que é dito que é pesado, é difícil, tá? Seria algo que o judeu não poderia suportar? Quanto mais a gente assiste filmes históricos, olha, a gente vê o sofrimento que foi esse povo. A questão é, como é que esse povo, gente, a gente pega muito essa época em que, veja só, a Torá, como o Zohar, ele foi divulgado na Espanha, certo? De 800 para 1200 e pouco, vem lá com Moisés de León, começa a noção de publicação e entendimento do Zohar. Você pega a Espanha dessa época, até a época que a gente assistiu aí, emendando com o reinado da Isabela e o Fernando de Aragão, o reino lá, Castela e Aragão, e a gente viu uma série mostrando esse período de 300 para 400, tá? Nesse século aí, de 1300 até 1400, e depois você seguindo de 1400 até 1500, quando o Brasil aqui ele é descoberto, você vê o sofrimento que o judeu teve em Portugal e na Espanha. É uma coisa assim, olha, é difícil a gente ver. Você pensa assim, poxa, como é que Deus permite ou permitiu uma coisa dessa para o povo dele? Tá?
Você pode pensar mais no tempo atual, isso aí está muito longe, estou sem noção. Mas o que eu estou te dando a noção é que o Zohar, que é um histórico, como livro de cabeceira da Kabbalah, por exemplo, como uma base geral, tá? Onde foi que ele floresceu? Na Espanha, estou arredondando, em torno dos anos aí de 1300. Esta é a época, justo uma época em que os judeus foram perseguidos, foram mortos, foram lançados em fogueiras, roubavam seus bens, aquele monte de coisa. Aí você percebe, como que pode, numa época em que se perde tudo, justamente nessa época é que dá aquilo que você busca hoje, que as pessoas estão mostrando aí como uma sabedoria da Kabbalah, e as pessoas ficando maravilhadas com o conhecimento, ela foi dada no momento em que as pessoas mais perdiam. É uma luz que estava, não é que estava encoberta pelas trevas, é que olhando assim historicamente, você fala, como que essa luz conseguiu resistir e brilhar? Todo foco de luz, ele vence a treva, não é verdade? Todo. Aonde tem escuridão, acendeu um palitinho de fósforo, você identifica a luz. E aí, já pode emendar com a pergunta que ele fez. Então, uma pedra muito pesada, ela não poderia ser carregada? Viu como não tem sentido? Quer dizer, tem sentido. E aí você percebe, poderia colocar isso como uma população? Qual é o mérito de Deus? O mérito de Deus, ele cria a luz. Vamos pegar lá para Isaías. Eu sou o Eterno. Eu faço a luz, crio as trevas. Tá certo? Pensa nisso como uma população, essa população mundial nesses lugares, civilização, tá? O que acontece com a civilização? Deus cria essa luz. Aqueles que têm a Torá têm luz, eles são dirigidos, tá certo? E eles foram muitas vezes na história suprimidos, vencidos pelas trevas, pela ignorância, pela perseguição, você pode falar um monte de adjetivos aí. Acabou? Não. Deixaram de existir? Não. E parece uma brincadeira, na onde você menos espera, aparece uma coisa de ouro, que é o Zohar, que foi descoberto na Espanha, justamente numa época de trevas. Numa época você vê surgir aí, por esses idos de anos aí, Rashi. Você vê que nasce ali Maimônides. São nomes, Moshe Cordovero. São nomes de peso, que você olha para uma região, que você olha lá, é como se estivesse tudo escuro. Então, como que no meio dessa escuridão toda, que estava tudo perdido, nasce justamente aquilo que ilumina o mundo até hoje? Não era para estar tudo perdido? Por que não ficou tudo perdido? Porque os membros, por menores que se tornaram, eles mantiveram a essência deles, que é a Torá. Guarda isso. Quer manter a essência aqui? Se somos em 20, pode chegar a 200, pode chegar a 1000. Os 800 não vão, os 980, se a gente é 20 e fica um total de 980 pessoas, não vai conseguir manipular os 20, desde que você tenha a essência. Por isso que a gente cobra de vocês uma responsabilidade do conhecimento da Torá. É o mínimo que se pede da pessoa. Ninguém está tirando, restringindo o direito seu. Eu gosto de filosofia. Aonde é que Deus proibiu o estudo filosófico?
Ah, eu gosto da psicologia aplicada. Onde é que Deus proibiu a psicologia aplicada? Ah, eu gosto de tal coisa. Onde é que Deus proibiu? Você não vai ver que tem essa proibição. Mas você quer ver um monte de outras coisas? Mantenha a Torá, porque senão você vai apagar a luz que está em você. E você vai se perder no meio da literatura. Tem literatura diversas. Aí você pega os ensinos de hoje. Gente, você vê, fulano é judeu. Tá. Nesse texto que foi citado, está lá uma crítica a um determinado rabino. Um rabino que a gente considera como muito bom. Um rabino que nós já estudamos muitas coisas dele. Mas esse rabino, segundo esse texto, é dito que ele não é considerado no meio dos demais judeus, que não aprovam aquele tipo de trabalho. Se você ficar com essa coisa aqui, eles não aprovam tal. Se você não tiver certeza, olhando e conhecendo o caminho que você deve seguir, você se perde. Daqui a pouco, semana que vem, você não tem amor mais para vir aqui e ouvir coisas de Torá. Porque você vai achar, você se perdeu. E você não está aqui para se perder, você está aqui para se achar. Essa é a grande questão. Você quer deixar que o teu conhecimento se torne uma pedra que nem você consiga carregar? A gente vai lendo coisas que fala assim, isso aqui me liberta. Ora, quanto que a gente viu da época do cristianismo que a gente viu como coisas que nos libertavam? Só que nós estávamos gessados, duros, pesados e não sabíamos. Na prática foi tanto ensinado aí de que, por exemplo, de que o atual presidente nosso hoje, Michel Temer, que ele é o cabeça do grupo que serve ao diabo, reconhecido como Irmandade, que foi divulgado e contado a história, e você vê a cara da pessoa com a cara do outro, você fala, é filho dele mesmo, porque é cara de um focinho do outro. Aí você vê aquela história e vê esse homem como presidente hoje, gente, ele é uma vergonha até para o diabo. Como que você vai entender isso? Foi Deus que manipulou a história e agiu por causa da ação da Torá no Brasil? Ou é a ruindade do próprio homem? Como explicar? Não sei. Mas todo o conhecimento da época que a gente estudava, ensinava, que tudo era como fruto para libertação, para trazer paz, sabe o que trouxe para a gente? Peso. Enquanto a gente caminhava em nome da paz, nós estávamos pesados. Esse é o problema. E nós sabíamos que nós estávamos caminhando para o peso? Não sabíamos. Quem sabe esse mural que eu estou falando, para a gente fazer, ele vai ter mais um significado de mostrar para você, olha quem sou eu. Eu surgi, nasci nesse ponto de conhecimento, e eu andei por isso, tudo em nome de Deus, mas o conhecimento de Deus, ele foi mudando com o tempo, para você chegar no dia de hoje, e você saber, olha quem é o meu Deus hoje. Embora para você, Deus é sempre o mesmo Deus, desde que você o quis no primeiro momento, mas pensa naquilo que você estudou e acreditou, e veja racionalmente, é o mesmo Deus? Você vai perceber como é que são as coisas. Então, olhando para um mural, será que isso não é justamente para você bater o olho? Sabe o que significaria esse mural? A mesma coisa da Paraxá semana passada. Acabou de cruzar o rio, sabe o que vocês têm que fazer? Pegam as pedras, levantam o altar, façam essas pedras e escrevam toda a Torá. Uns vão dizer que toda a Torá foi escrita naquelas pedras, e outros vão dizer que só o grande resumo delas que foram colocados ali. Por exemplo, é como se tivesse 603 mandamentos escritos nas pedras, e outros vão dizer, não, de Gênesis até Deuteronômio está tudo escrito ali. Seja um, seja outro,
A ideia é a mesma. Você não pode esquecer daquelas palavras que o eterno teu Deus te trouxe, porque essas palavras aproximam você de Deus. E tudo, as outras coisas que a gente estuda, ela pode aperfeiçoar para que a gente continue subindo, como pode colocar degrau paralelo. Só que a gente não percebe. Isso é questão em anos mais para frente, como nós somos uma prova. Nós achávamos que estávamos subindo, e por um lado estávamos subindo, porque se não tivéssemos aquele conhecimento, nós não chegaríamos aqui onde estamos hoje. Sabe qual é a parte mais difícil? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É que ao mesmo tempo que eu estou negando uma coisa para você, eu estou ratificando como bom. A mesma coisa que eu estou falando que é mal, eu estou falando que é bom. Porque eu estou falando, olha, a gente achava que era bom, mas estamos falando hoje, vejam como era mal. Por outro lado, aquele mal não foi um mal para você, foi bom, porque se você não tivesse andado por aquele caminho, você não estaria aqui hoje, com o conhecimento de Torá. Aí você fala, nossa, isso é muito complicado. Por um lado é complicado sim. Se você se perder nessas ideias, você perde o rumo, perde o foco, e vai confundir a Torá, e vai ver que a Torá está em todo lugar, e a Torá não está em todo lugar. É a mesma coisa de falar assim, Deus está em toda a igreja. Será que Deus está em toda a igreja? Será que Deus está no meio de todas as pessoas? Aí você fala assim, mas nós não sabemos que todos que vivem aqui na terra hoje vieram de Deus? Sim, todos vieram. Aí você pode vir, olha só, a artimanha. Mas se todos nasceram de Deus, concorde, se ele é nascido de Deus, ele é de Deus? Ele vai responder para Deus? Sim, ele vai responder para Deus. Mas a liberdade dele, a prática, aquilo que ele se tornou, por aquilo que ele se... Olha, a frase que a Lu falou uma vez e marcou a vida dela, do livro Pequeno Príncipe. Qual que é aquela frase? Você se torna... eternamente responsável por aquilo que cativas. Tá? Parafraseando isso aí, tudo aquilo que você estuda e tem significado na tua vida, altera o conhecimento daquilo que é o Deus verdadeiro. E você é responsável por isso. Mas você é de Deus. Sim, você é de Deus, nascido do verdadeiro Deus, mas você foi dado liberdade a você para alterar quem é esse Deus. Vamos brincar com imagens? Todo mundo, embora aqui nós não conhecemos o que é de fato uma brincadeira de neve, mas todo mundo sabe que você vai ver em filmes, né? Você vai juntando a neve e vai formando aquele bonecão, não é verdade? Tá. Todo mundo conhece a brincadeira que se faz na praia. Não sei se você já brincou disso na praia. Você está deitado lá na areia e a gente vai cobrindo você com areia e deixa só o rosto para fora, não é? Pois ali é você ou é areia? Quem não sabe que é você que está ali, é você ou é areia? Quem está passando vai falar, é apenas um boneco de neve, mas dentro pode ser uma pessoa. Então foi acrescentado massa. A gente tem a árvore aí fora, essa árvore grande. Alguém aqui consegue ir lá e mover essa árvore de local? Não. Nós aqui com força normal humana não. Mas vai lá, você com um pouco de fogo, põe fogo, só você sozinho, você põe fogo nela. Ela queimou tudinho, queimou o caule tudinho, ficou um amontoado de cinzas. Aí você enche um saco, agora você consegue carregar a árvore? Não é a mesma árvore? Não é, porque cadê a folha dela? Está representado tudo pelas cinzas. E poderia, gente, eu fico encantado com essa técnica da polícia, que depois que você colocou fogo numa página,
Poxa, você vê o papel queimando, esturrica tudo, eles vêm com um líquido lá e põe e consegue recuperar o escrito no meio daquelas cinzas. O que mais se questionava nessa linguagem aí de licantropia? Sabe o que é licantropia? Licantropia é o que você conhece como a transformação do homem em lobisomem. Lobo-homem. O cristão da época, ele falava assim, mas não é possível um dente crescer na hora. Sabe por que você acha que um dente não cresce na hora? Porque você está acostumado com aquilo que é real, físico, ali na tua frente. Isso, é impossível crescer. O teu dedo, que você vai falar, é impossível essa minha unha crescer instantaneamente. Isso aí, efeito especial somente em filme. Por que com o conhecimento desta técnica que foi dado pelo conhecimento de Deus, é adicionar matéria? Mas como pode isso? Tem coisas que você não conhece. Você é um ser em energia. Você não sabe manipular a energia para acrescentar, mas tem seres que foram criados que têm o domínio dessa técnica. Então o que ele faz? Ele acrescenta. Aí o teu nariz pode crescer igual ao do Pinóquio? Pode. Sem mentira. Pode crescer. Mas se eu perguntar para você acredita nisso? Você ainda vai falar assim, olha, acredito na técnica que existe que você está falando. Mas eu falo, não, quero saber se você acredita de verdade que alguém aqui na tua frente, você iria ver a orelha dele crescer e criar um monte de pelo, e ele, o nariz, a boca, criar aquele negócio que vem e vira um lobo, como você vê no filme. Você vai falar, olha, difícil acreditar nisso. Sabe por que é difícil? Porque você tem uma mente reduzida, com conhecimento reduzido das coisas, porque o teu mundo é esse mundo menor. As pessoas rejeitam Deus porque elas não conhecem a dimensão da realidade de Deus. Ela conhece Deus grande naquele mundo minúsculo que é o dele. Então, o que o homem faz com Deus? O que o Nietzsche falou? O homem matou Deus. Esse cara diz que Deus não existe, ele é anticristão, ele é anti-Torá, ele é anti não sei o que, mas no final da história dele, o que fica comprovado? Ele era adorador do quê? Do Deus da Torá. Então, o que ele escrevia, a filosofia dele, tem base de fundamentação aonde? Nos textos judaicos. Justamente, o homem matou Deus. É o que eu estou acabando de falar aqui. A tua cabeça pequena, nessa dimensão pequena daquilo que é Deus, você diminui o que é o verdadeiro Deus. Ele é grande, ele continua sendo Deus dentro da sua pequenez. Ele é um Deus grande para você no espaço que você ocupa. Ora, olha esse espaço aqui, ó. Esse espaço, ele é pequeno. Você sozinho aqui perto dessa coluna, aqui no centro desse salão, você vai falar, esse salão é pequeno. Agora imagina você como uma formiga no meio desse salão. Agora esse salão ficou pequeno ainda? Não, ele ficou enorme. Então é assim, você dentro desse salão, você vai ter pessoas que é grande como essa coluna e que está tendo conhecimento de Deus do tamanho desse salão. Concorda que para ele Deus está grande, mas dentro de uma dimensão ainda que ele considera tudo isso como Deus grande. Mas Deus é só isso aqui? Não pode ser. Agora imagina você no seu tamanho normal, ou seja, você é metade dessa coluna. Então você já reduziu, você aumentou por um lado o tamanho de Deus, mas por outro lado você também aumentou o nível
de forma como você tenha diminuído Deus. E se você é uma formiguinha, Deus é grande numa proporção, mas concorda que o tamanho em si de Deus seria o mesmo, dentro da mesma dimensão? É assim que Deus é vivido dentro das pessoas. Tem gente que enxerga Deus como grande demais, outro vai enxergar Deus dentro de uma possibilidade que a tua mente consiga compreender. Agora, na ação normal do homem, vale o que Nietzsche falou: o homem matou Deus, reduziu a tamanho. O rabino Gorari, ele conta que o judaísmo não estuda a divindade de Deus. Você fala, mas o judaísmo não estuda a divindade de Deus, então como vai falar Deus divino? Ou seja, o judaísmo estuda a divindade de Deus. Só que por um lado, ele não estuda a divindade, porque ele está consciente de que Deus está fora dessa dimensão que a gente considera de mundo criado. Sabe que Deus não pisa aqui, não está aqui, mas ao mesmo tempo, pela qualidade dele, de quem é criador de todas as coisas, naquela imensidão que ele ocupa, ele faz a representação aqui. Aí você pensa, como que ele está aqui e ao mesmo tempo não está aqui? Como que você acha que você diz que Deus é grande, se você na verdade está diminuindo o tamanho de Deus? Não, mas eu estou falando que Deus é grande, eu não estou diminuindo, eu estou aumentando o tamanho de Deus. Você não está aumentando o tamanho de Deus, você está limitando Deus. Para você é vivido como que você está enxergando as possibilidades grandes de Deus. Na verdade, você está limitando quando você quer colocar Deus dentro deste universo criado. E a religião foi maior ainda nessa loucura, porque ela pega esse Deus que está fora totalmente disso e diz, num texto atribuído a Paulo, quando está escrito assim, que em Colossenses ou Filipenses, é um versículo parecido nesses dois livros, que Deus veio morar em sua plenitude, corporalmente, em Jesus. Aí você quer que o judeu que conhece essa dimensão de Deus aceite a doutrina do Novo Testamento? Aceite Jesus como Deus? Gente, não tem sentido. Mas nós um dia nos rendemos a este Jesus como Deus encarnado. E nós achávamos que a nossa mente era grande em representação de Deus. Hoje você sabe o quanto você era pequeno em aceitar uma coisa dessa. Aí você fala assim, nossa, isso é muito confuso. Por isso que esse sonho, fala, irmão, por que um sonho tão simples você complicou tanto hoje? Vocês perceberam que as duas perguntas, eu poderia dizer que é uma coisa só? Você concorda em dizer que aqui estaria cheio de católico? E dizer que isso significa que é possível Deus criar uma pedra que ele não consiga carregar? Você concorda que é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tudo que eu estou falando aqui, eu juntei os dois como sendo uma coisa só, única. Uns vão dizer assim, graças a Deus eu estou sentado aqui nesse banco e não sentado aí na frente. Mas o dia que você estiver aqui na frente, você vai perceber duas coisas. Sabe o que é a unção de Deus? Eu pensava isso. Lá atrás, eu queria tanto interpretar as coisas de Deus. E eu via aquelas pessoas que contavam sonhos, que contavam as coisas, e eu ficava me cobrando, né? Eu tenho que saber o que é isso. E aí, não tinha, não sabia. O tempo foi passando, eu não melhorava. No meu julgamento, eu não melhorava. Eu continuava não sabendo.
Aí um dia Deus me dá a unção dele. Quer ver uma unção? Para você não ficar só com um sintoma de religião, algo sobrenatural. Um advogado, ele é advogado porque ele estudou a faculdade de Direito, correto? Correto. Então eu te digo, todos que estudaram a faculdade de Direitos é advogado tanto quanto um quanto o outro, porque todos estudaram Direito. Tá certo? Até aí tá certo, né? Agora você começa a ver distinção. Você aprendeu Direito com quem? Qual faculdade? Que tipo de professor? Qual o conhecimento dele? Qual o nível profissional dele? Qual a perspicácia dele? Aí já começa a gerar alunos que serão futuros advogados diferenciados. Todo engenheiro sabe construir ponte? Aparentemente, tecnicamente, todo engenheiro sabe construir ponte. Tá? Mas por quê? Aí você vai falar, mas esse não é engenheiro. Vamos pensar no arquiteto. Por que o Brasil teve o Niemeyer como um gênio da arquitetura? Por que a gente vê aí, eu tenho um prédio, não sei aonde que é esse prédio, que ele está lá no alto, que ele junta uma coisa na outra e tem uma piscina. Vocês já viram isso pela televisão? E quando você nada naquela piscina, só para você ter uma ideia, imagina as duas torres dos Estados Unidos que caíram. Imagina entre uma torre e outra torre, você faz uma piscina com um fundo transparente. Mostrou que nem um brinquedinho esses dias atrás. Eu acho que tem essa imagem pelo YouTube. Você está lá naquela altura daquele prédio muito de andares, e aí aquele paredão de vidro, e você encosta ali e o negócio faz assim, Gente, eu não entrava. Não precisa ir muito longe. Quando inaugurou o Shopping Dom Pedro aqui, aquela passarela de vidro ali esverdeado, quantas pessoas passavam ali? Gente, a primeira vez que eu passei ali, eu tremia a perna, porque a sensação que você tem é que você vai cair. É uma ponte de vidro. As pessoas caem, não conseguem. Tem pessoas que têm medo não conseguem atravessar. Não tem muito tempo, passou um Globo Repórter que mostrou também aqueles paredões enormes, aquelas montanhas lá, tinha um negócio desse aí transparente, e que as pessoas ajoelhavam, elas se arrastavam, choravam, tremiam por ilusão de ótica. Sri Lanka? Ilusão de ótica. Então as pessoas, todos nós somos gerados em ilusão de ótica. Agora você tem pessoas de grande saber jurídico. Aí você vai pensar, mas todos não estudaram a mesma coisa? Como que a Constituição, vamos pensar em artigos, como que um artigo da Constituição, ele é defendido por um advogado? Por exemplo, um artigo do Código Penal, ele é defendido por um advogado criminalista, mas aquele que tem grande saber jurídico, ele faz miséria com o artigo daquele, e o outro vai ficar muito pequeno. Então, sabe o que eu estou chamando isso? Aquele que se transformou no grande saber, eu estou chamando isso de unção. Entendeu? Ele vai olhar uma coisa dentro do campo jurídico, então ele vê como unção. Aquilo lá é simples, ele resolve, parece que com facilidade. Então estou dizendo, se você pensar na unção como aquele que estudou e aquele que alcançou, fica mais fácil compreender, porque senão você pensa assim, foi Deus que concedeu aquilo, ele só é aquilo porque Deus concedeu. Aí você está minimizando as coisas, aí você perde o referencial, aí você fica pequeno,
Porque tudo para você vai ser explicado. Esse aqui foi Deus que fez, e isso aqui não foi Deus que fez. Dá para entender? Aí, lembrando disso daí, um dia Deus me deu uma unção. E vocês já testificaram aqui, quando a gente fazia aquelas reuniões, aí alguém tinha tal visão, ou algum sonho, alguma palavra, lembra disso? Aí vocês ficavam olhando para mim, agora, quero ver o que ele vai falar. Quando vocês contam determinados sonhos, eu não entendi nada, não sei o que, de repente fala para você, nossa, mas isso está muito fácil. O que vocês falam? É fácil para você. Aí você fala assim, mas o que eu tenho de diferente de você? Não perdeu a essência, e é o conhecimento dessa essência. Mas foi Deus que revela esse conhecimento? Sim, é um facilitador. O conselho que Jetro deu para Moisés, e que Deus acatou, e Deus mandou Moisés fazer o que com aqueles 70? Dividir com eles o seu conhecimento. Então, o que a Torá faz com a gente? Ela divide com a gente o seu conhecimento. Então, a unção é para todos. Garanto para você, e eu falo às pessoas, o judaísmo, nesse sentido, ele deveria ser extremamente humilde. Sabe por quê? Porque o que está sentado aqui ensinando, se você estudar, você vai estudar os mesmos autores, os mesmos livros, as mesmas coisas, e você vai chegar no mesmo conhecimento. É como se fosse um conhecimento científico, ou seja, ele é empírico. A conclusão que a Kiva chegou é a conclusão que qualquer estudante que estudar diligentemente vai chegar. Complicou? Eu tentei descomplicar, não sei se eu compliquei ainda mais. Portanto, o que é pesado? Sabe, gente, se eu fosse falar no nosso último encontro aí, que vai ser domingo, eu poderia falar assim: graças a Deus o ano está virando, porque com ele encerra um ciclo. Graças a Deus que esse ano está acabando, porque não sei te dizer quanto esse ano foi o pior da minha vida. Mas de repente eu falo, foi o pior da tua vida em quê? E se eu pensar nisso que eu estou falando para você hoje, eu estou falando dentro do ano que eu estou chamando de o pior ano da minha vida, mas por conhecer esse assunto, você concorda que eu posso falar que eu tive esse conhecimento de Deus no pior ano da minha vida? Ou seja, no pior ano da minha vida eu recebi o melhor de Deus. Mudou todo o sentido. Então, a cobrança que o Eterno fez, naquele dia eu quero que vocês sejam alegres, que tenham alegria. A pergunta que o meu filho fez, não consigo entender como ser alegre num dia que é de tristeza. Quando nós conhecemos Deus, mesmo no meio da nossa tristeza, a nossa tristeza, ela não é tirada como sentimento de sentir a tristeza, não é enxugada as nossas lágrimas, mas naquele momento há um sentimento de gozo, porque você, enquanto está vivenciando aquele momento, você saiu da terra e se ligou a Ele fora deste mundo. Isso é alegria, isso é festa. Então, quando a gente fala, foi o meu pior ano, quando você fala que é o teu pior ano, é quando você fica com aquilo que é tudo pior mesmo, que você atribuiu aquele valor, e você está se esquecendo daquele valor que é o conhecimento. Mas eu não tive o conhecimento assim com Deus. Então eu concordo com você, foi o teu pior ano, porque no ano que você não tem conhecimento de Deus, é o teu pior ano.
E o teu pior ano pode ser aquele que você mais ganhou dinheiro, mais recebeu favores dos homens, mais foi reconhecido pelas pessoas. Ainda assim foi o teu pior ano. Porque quando no teu ano você não cresceu no conhecimento com Deus, aquilo é pior. Ah, mas isso é conformismo. É uma das coisas que você pode discutir comigo. Aí isso é conformismo. Vai falar que nós nunca lutamos com aquele famoso dogma cristão do Novo Testamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Guardadas as proporções, isso aqui está na natural. Nós, que um dia ridicularizamos este conceito, tomamos, porque a Torá também fala disso. Nós que ridicularizamos quando a gente começou a achar que começou a crescer e em tudo dar graças, quando Paulo fala, mas isso é Novo Testamento, isso também é Torá. Colocando Deus acima de todas as coisas, muitos ensinos que estão no Novo Testamento. Só que lá foi ensinado para você de uma ótica. E uma ótica é você perder a essência de Deus e concentrar naquela redução que você vê o tamanho da igreja que você está. Não é tamanho de igreja física de gente, não. É você ver o tamanho de Deus para valorizar até a placa daquela igreja. E aí você aguenta a dor sem lutar, sem ter crescimento pessoal. Ou seja, você passou pela dor e não extraiu nada dela. E sabe o que a psicologia ou a psicologia social fala das pessoas que passam pela dor simplesmente sem aprender nada? Ela simplesmente sofreu. E o Eterno, quando expõe você a um sofrimento, é para você sair dali um homem, uma mulher gigante. Você entra minúsculo e sai gigante. Mas é gigante, ninguém está vendo o tamanho. Para as pessoas você é a mesma pessoa, é o mesmo tamanho. É o mesmo homem pobre ou é o mesmo homem rico? É o mesmo homem de 60 quilos ou é o mesmo homem de 90 quilos? O teu pé não cresceu, continuou lá na faixa do calçado 40. Não vi gigante nenhum. Gigante no conhecimento, gigante no entendimento de Deus. Uma coisa era você conseguir entender por que a frase que Deus cria uma pedra que ele não consiga carregar. E quando você se vê capaz de entender quem é Deus e o que Ele faz e a liberdade que Ele dá às pessoas, aí você consegue entender. Para muitas pessoas, essa palavra vai ser verdadeira. Deus fez algo que nem Ele conseguiu mover, mexer. Um exemplo, a pergunta que ela me fez hoje, minha amada aí. Qual foi a pergunta que você me fez hoje? Da mulher. Era tanto sofrimento das mulheres no filme que a gente estava vendo. Falei que Deus não criou a mulher que estava maldita, não estava inspirada. Porque tudo acontece com a mulher. A gente vê essas séries aí, a gente vê o quanto a mulher ela é objeto em todos os sentidos. Não só sexual, mas na sociedade. Eu falei para ele, nossa, eu acho que o dia que Deus criou a mulher, ele estava com raiva. Porque tudo vai para cima da mulher. E veja, quantas mulheres você não vê que ela diz assim, olha, se eu tiver que voltar aqui numa reencarnação, por favor Deus, que eu venha como homem. Porque o pior homem parece que ele é melhor do que qualquer melhor mulher. Não é mentira, se você for pensar, porque a sociedade, a história conta. A história. Assim, o que eu falei para você, na verdade, a história me mostra que a mulher não é uma coisa boa. De uma forma geral, a mulher está sendo contada como uma coisa que não é
comparado com um monte de coisa que a história A coloca. gente vê essas séries, a gente fica abismado do sofrimento que as mulheres passavam anos atrás com violência doméstica e que hoje é tão real como há 700 anos atrás, que essa série que nós vimos. Então, assim, é coisa que está na cabeça, né? Agora, como que nós vamos responder? Por que Deus fez a mulher desse jeito? Aí vai falar, será que Deus fez a mulher desse jeito? Ou são essas pedras que se tornaram pesadas demais e fizeram com que a mulher dentro desse cenário não tivesse força para mudar? Do outro lado, ela é completamente o inverso, né? Deus fez a mulher valente. Porque a história também conta isso. Mostra. Então aí cai no seu ensino. Ao mesmo tempo que é ruim, não é. Ao mesmo tempo que é bom, não é. Aí, então, fica O sexo frágil é comprovado pela ciência que não é a mulher, é o homem. Eu achei interessante o seu discurso. Eu cheguei a uma conclusão sobre a série que nós vimos. É do mesmo autor de La Casa de Papel, que chama a Catedral do Mar. Eu acho que você não se deu conta também, a gente não se deu conta, mas agora você não deu conta. Nós tínhamos um católico apaixonado por Deus, nós tínhamos um muçulmano apaixonado por Deus e nós tínhamos um judeu apaixonado por Deus. Você percebe que nenhum deles perdeu a essência? Nenhum. Você foi falando aqui, eu fui ficando assim, arrepiada, emocionada, porque eu não iria falar para vocês, mas a Meire está ali, o Giovanni está aqui, o Rodrigo está aqui. E desde que eu cheguei aqui e eu os vi, eu me perguntei, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Por que vocês estão aqui? A cabelinha está virada ali, a Meire está ali. Quem quiser acreditar, tudo bem, quem não quiser, não tem problema com isso. Giovanni está aqui, ó. O Rodrigo está aqui. Aí você começa o culto falando de colocar na parede fotos. Olha a essência aqui. Eles não são a essência. E qual é a marca? Amém? Qual é a marca desses três? Amém foi a única que conheceu os judaísmos. Ainda tem esse detalhe que eu estou aqui ouvindo você, estou lembrando da série, estou escutando as coisas, e ao mesmo tempo a minha cabeça está tentando, o que eles estão fazendo aqui? Mas o que unem esses três a nós, e principalmente comigo? O amor, Amor. a gratidão, porque você, em pouco tempo, mudou a vida. Eu estou falando, meu pior ano. Então, aqui, O meu pior ano é o meu melhor ano. Sabe o que eu estou aprendendo? O amor. eu não ia falar, mas eu acho que não tem por que não falar. Um, que é o Giovanni, ele falava: por que você acha que um homem como eu está aqui neste lugar? E quando ele falava está aqui neste lugar, o que ele estava querendo dizer, está aqui nessa igrejinha, nesse povinho, essa concepção aí negativa, tá? Ou seja, a ideia era assim: o que um homem como eu, com meu conhecimento, com meu status, estaria fazendo aqui com vocês? Você está reclamando de pessoas? Ele era da área de publicidade. Ele falou: olha, te garanto, em 3 meses a gente enche esse lugar. Mas nós queremos este lugar cheio com técnicas de publicidade, de encher o lugar. Ele falou: eu estou aqui porque aqui eu ouço falar de Deus. Não é bonito? O Rodrigo, ele mostra muito bem o que é o homem, né? O que é eu e você. Porque ficava claro, eita menininho porreta, no sentido de ruim, não é verdade?
briga com a mãe, briga com o pai, briga não sei o que, e fura os Danone, joga tudo na pia. Ele é tudo aquilo que eu e você somos, e a gente não se dá conta que a gente demonstra essa ruindade às pessoas, mas a gente não se vê nessa ruindade, a gente via nele. Mas quando o rapaz ficou cego, o amor dele continuou por Deus, nenhuma palavra de afronta a Deus. Eu fiquei inconformado. Como é que pode? Aí nós vamos falar, ele não conheceu Deus. Para não levantar uma afronta sequer a Deus, eu posso dizer, ele conheceu Deus. De uma forma talvez que eu não tenha conhecido. Eu fico apavorado se eu dormisse hoje enxergando e amanhecesse amanhã não enxergando. Será que eu seria o mesmo para com Deus? Ele foi capaz de ser o mesmo para com Deus, a ponto de não tinha gente para trazer ele para cá, ele vinha sozinho. Quantas vezes se perdeu aí, a gente tinha que procurar? Por amor, dentro de um lugar cristão ainda. Gessado. Imagina nessa liberdade dessa construção judaica do conhecimento de Deus. E a Meire, gente, como vocês sabem, né? O prazer dela era ir no banco da frente no carro do pastor. Como diz a mãe dela, como ela amava esse homem. Mesmo no dia da morte dela lá, a mãe dela olhou para mim, essa daí gostou de você. E a gente pode falar, de mim e de vocês. Aí, fazendo a frase do filme lá, amor além da vida. Que eles estão aqui com a gente. Gente, o que a gente conhece de amor? Nada. Nós não sabemos o que é amor. Falei para o Gabriel ontem, ou foi hoje, Gabriel, que eu falei ingratidão. Você fez uma pergunta, eu respondi assim genericamente, falei ingratidão. Algumas pessoas, gente, me amaram e me amam. E de tempo em tempo eu tenho recebido notícia delas. Se vocês não lembram da Marinilza, doente quando entrava na crise, doente no sentido psiquiátrico, sim. Na época era chamado de psicose maníaco-depressiva, depois virou para o nome de bipolar. Mesmo naquela loucura dela, que ela foi morar lá do outro lado da cidade, quando ela entrava em crise, ela vinha a pé até o nosso bairro aqui, e ela ia lá na minha casa, tocava a campainha, e a alegria dela era me ver. Ela falava assim, olha, eu gosto de você, sabe por quê? Porque você foi a única pessoa que me tratou como pessoa, como gente. E a gente tem que aprender a ser grato às pessoas. A gente briga com as pessoas por poucas coisas, e nós tiramos pessoas da nossa vida por poucas coisas, e a gente não quer ver mais a pessoa na nossa frente. Aí eu ouvi isso do Marlon, quando eu chamei a atenção da Andresa com o Marlon, que eu fiz esses dois saírem daqui um dia chorando. Era para esses dois nunca mais querer olhar na minha cara. Não sei quantos de vocês lembram disso. Autoridade? Que autoridade, gente? Autoridade que pisa, autoridade que mata, autoridade que machuca. E quando eu fui pedir desculpa para ele, a princípio, ele disse que não queria ver minha cara nunca mais. Quando eu fui falar com ele, sei lá, 2 semanas, 3 semanas depois, sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, olha, eu conheci você há poucos meses,
e determinado ensino que você me deu mudou minha vida. O que eu tenho hoje com Deus e como pessoa foi o conhecimento que eu recebi de você. Aí eu pesei na balança. O mal que ele me fez, que me machucou muito, não é maior que a felicidade que ele me causou. Então ele disse: eu pesei na balança e te perdoei. Isso não é ser sábio? Não é verdade? Mas a gente consegue ser grato no nosso dia a dia? Grosso modo, gente, a gente não consegue. Porque a gente é egoísta. Todos, a começar por mim. Nós somos egoístas. Mexeu com a gente, pisou no nosso carro, a gente esquece tudo que foi feito de bom. Tá? Bom, já deu para perceber que ser feliz, estar alegre com Deus, não tem relação com o ano bom que nós tivemos, não tem relação com as dificuldades que a gente passou. Acabei de falar para vocês, para mim, olha, eu não lembrava de um ano tão ruim para mim, humilhante. Aqui posso falar a mesma coisa para o Everaldo. Eu não sabia que eu ia falar disso, comentei aqui com ele, que não vejo a hora que as coisas mudem, que já vai chegar e vai mudar. Eu disse para ele: que ano terrível nós estamos tendo. Falei hoje aqui, só estava eu e ele aqui, eu falei isso. Que ano nós tivemos. Mas isso nós estamos pensando no sentido material. Porque querendo ou não, gente, todo mundo olha o material. Por isso aquele lema que fala: o homem tem um valor da quantidade da conta bancária dele. Por outro lado, a série que eu estou falando, que a gente viu aí, enquanto aquele rapaz da série, a gente fala série, filme, porque é mais fácil você visualizar quando o negócio está em imagem, história, fica mais fácil você extrair o conhecimento daquilo que é visível. Enquanto este homem estava pobre, ele tinha uma vida boa, não tendo nada. De repente um milagre faz ele ficar muito rico. Foi quando ele se associou com aquela riqueza, com aquelas coisas de títulos, de ter reconhecimento, a vida dele acabou. A desgraça da vida dele começou no momento que ele começou a ter reconhecimento de pessoas. Mas o bonito disso, se você puder assistir, assista. Ele não perdeu a essência. É o que salvou. É o que nós não podemos perder, a nossa essência, que é a Torá. E se você perceber, a nossa essência de hoje de Torá, ela também foi mantida quando a gente não sabia que era Torá, quando nós tínhamos uma fé cristã. Era Torá, nós só não sabíamos que era. É aqui. Então quer que o ano acabe rapidinho? Olha, um desejo para nós todos. Mudou, a gente vai fazer assim: ufa, vai começar de novo. Um novo ano, 0-0. Já foi, tomamos de goleada, fomos envergonhados, mas agora a gente pode começar um jogo 0-0. Entendeu? Imagina se o Brasil tivesse parado no 7-1 contra a Alemanha. Nunca mais iria jogar futebol. Bom, ele parou no 7-1, está parado, é verdade. Mas tem como mudar a história da nossa vida? Tem. Então o nosso pior ano, ele pode ser o nosso ano mais feliz. O nosso momento de maior tristeza é o momento que Deus está falando: eu quero alegria. Mas quando a gente pensa: essa pedra foi gerada pesada, como que eu vou mover uma pedra que está pesada? Como que a gente move uma dor do nosso sentimento? Isso é um peso que a gente não consegue carregar. Como que você vai mover? Tentar mover esse sofrimento? Não, tentar reconhecer o tanto que você cresceu no conhecimento de Deus. Você se tornou alegre no meio
da tristeza que você não consegue mover como uma pedra pesada demais. Mudou o significado da tua vida. Aí você vai poder um dia testemunhar com gratidão: o meu pior ano foi o meu melhor ano. O ano que eu estive mais em trevas foi o ano que eu recebi mais luz. Isso é Deus. É aquele que enlouquece pessoas. Tá certo? Podemos parar que já, nossa, passou muito do tempo, mas talvez a gente não tivesse um momento como esse no outro dia. Tá bom?